Olá, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu desejo que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo esteja com você. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Eduardo Santos. Sabe, eu quero orientar, alertar você a respeito das Escrituras Sagradas. Deus, através do Espírito Santo, tem me incomodado ultimamente para falar para você a respeito de algo. Algo que é preciso falar e que muitos têm feito vistas grossas, que é a respeito da falta de congregar de muitas pessoas. Essa semana eu tenho feito um trabalho nas ruas de evangelização, visitando as pessoas de casa em casa, sabe? E é muito grande o número de pessoas que já não vão mais às igrejas. É muito grande o número de pessoas que outrora conheciam ou conhecem o Evangelho, a palavra, mas que já não frequentam mais a igreja. Por diferentes motivos. Mas o que me chama muito a atenção é o número de pessoas que têm deixado de ir à igreja, que têm deixado de buscar a Deus, para ficar buscando, se é possível isso, eu creio que não, a Deus de forma virtual. Pessoas que estão acomodadas em assistir live, pessoas que estão acomodadas em assistir orações, em assistir cultos virtuais. Sabe, meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus, quando ele falava com a mulher samaritana, ela perguntou para o Senhor Jesus qual era o verdadeiro lugar de adoração. E o Senhor Jesus disse para ela perguntou se era em Samaria ou se era em Jerusalém. Você pode ver isso lá no livro de João. E o Senhor Jesus disse para ela que nem em Jerusalém e nem em Samaria, porque viriam dias em que o Pai procuraria, buscaria os verdadeiros adoradores, que o adorariam em espírito e em verdade. Pode alguém adorar a Deus em espírito e em verdade, sem estar congregando? Sem estar indo à igreja? Sem estar à brasa no braseiro? É essas pessoas que o Senhor Jesus busca, que Deus busca. Pessoas que adoram em espírito e em verdade. Muitas pessoas estão frias espiritualmente. Elas já não sentem mais falta de ir à igreja. Elas já não sentem mais falta de buscar a Deus. E isso é tudo que Satanás quer. Sabe, existe a estratégia do diabo. Satanás, ele tem estratégias. Ele tem as estratégias dele. A gente viu, leu, e várias vezes já ouviu pregações a respeito da estratégia que Satanás usa. O Senhor Jesus falou isso lá no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 43. A estratégia de Satanás, ele tem várias estratégias. E uma das estratégias que Satanás tem usado é acomodar as pessoas para não ir à igreja, para não ir buscar a Deus. Sabe, talvez você diga que tem surgido muitos escândalos envolvendo pastores. Talvez você diga que o evangelho ultimamente já não é mais o mesmo. E eu até entendo você. Mas que culpa Deus tem disso? Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas. Deus dá o livre-arbítrio para os pastores também. Deus dá o livre-arbítrio para você. Porém, a Bíblia, ela não é moderna. A Bíblia ela é única, ela não se moderniza, ela não se atualiza, ela sempre foi atual. O Senhor
Deus, ele diz que passará os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. Tudo vai se acabar, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer. Então, tem crescido muito o número de cristãos virtuais. Quer dizer, cristão não, evangélicos ou crente, seja lá o que for. Porque cristão se deriva da palavra seguidor de Cristo. Os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos em Antioquia, quando as pessoas, os perseguidores e o povo viu que eles faziam as mesmas coisas que o Senhor Jesus fazia. Então eles foram apelidados de cristãos. Cristão é quem segue o Senhor Jesus. Pode alguém seguir Jesus ficando apenas em casa? Pode alguém adorar a Deus estando apenas em casa? É claro que quando a pessoa não aceita, ela se enche de argumentos. E boa parte da culpa disso é dos próprios pastores, dos próprios pregadores, pregadoras, porque quanto mais pessoas estiverem em casa, assistindo live, assistindo os canais, para eles é melhor. Quanto mais seguidores tiverem, quanto mais visualizações tiverem, mais inscritos tiverem, mais dinheiro eles ganham através dos seus canais. Como no meu canal, no nosso canal, não tem esse objetivo de ganhar dinheiro, de ganhar monetização, o nosso compromisso é falar a verdade para você. Se você quiser seguir, segue. Se você quiser se inscrever, se inscreva. Se você quiser compartilhar, amém, porque você vai estar ajudando as pessoas a conhecerem a palavra de Deus. O nosso objetivo é levar você a viver o verdadeiro cristianismo. O nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso é mostrar para você o que Deus quer de você. A você ser um verdadeiro cristão. A você preservar a sua vida eterna, a salvação. No livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, escrito está sobre a importância de congregarmos. Diz assim, mas eu quero iniciar a partir do versículo 22, do capítulo 10 de Hebreus, quando diz assim, aproximemo-nos com sincero coração. Sabe, é preciso que quando nós nos aproximemos do Senhor, estejamos com o coração sincero. Eu não posso enganar você. Eu não posso dizer para você que Deus vai abençoar você sem que você mude as suas atitudes, sem que você mude a sua postura, sem que você se converta, sem que você entregue a sua vida para Jesus. Se eu estender a minha mão aqui agora e disser para você, Deus está te abençoando, receba isso, receba aquilo, Deus está mandando eu te dizer isso, eu vou estar mentindo para você. Porque para Deus abençoar a sua vida, para Deus fazer de você uma pessoa abençoada, você tem que se enquadrar na Bíblia, você tem que se enquadrar no que diz os ensinamentos. Agora, se você quer ouvir aquilo que convém para você, mesmo sabendo que não é o que Deus está dizendo, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. É preciso, diz as Escrituras, que nós venhamos nos aproximar dele com sincero coração. Com sincero coração. Não adianta eu me aproximar de Deus, eu falar com Deus, não adianta eu estar participando das coisas de Deus se o meu coração não está entregue nas mãos de Deus. Se eu vivo uma vida de adultério, uma vida de pecado, uma vida de mentira, se eu vivo fazendo coisas que a Bíblia condena, eu não posso querer que Deus me abençoe. Eu não posso querer exigir nada de Deus se eu não vou congregar, se eu não participo da ceia, se eu não busco a Deus, se eu não deixo meus maus caminhos. Então diz aqui que nós devemos nos aproximar de Deus com sincero coração, em plena certeza de fé, ou seja, eu tenho que me aproximar de Deus com a certeza da fé, com plena certeza da fé. Será que você, congregando, entre aspas, na sua casa, você vive em plena certeza de fé? Você vive com o coração sincero? Será que deixando de ir à igreja, de congregar, assistindo somente live,
somente orações, será que você tem agradado a Deus? Ou será que você tem agradado a você mesmo? E diz, tendo o coração purificado de má consciência. O nosso coração, ele tem que estar purificado, ele tem que estar limpo para agradar a Deus. O meu coração tem que estar puro. De nada adianta eu estar orando a Deus, de nada adianta eu dar o meu dízimo, dar a minha oferta, de nada adianta eu participar de 500 orações, de nada adianta eu dizer que Deus está comigo, se o meu coração não é puro. Se eu não me purifico, quando Deus, você já deve ter lido no Antigo Testamento, ia abençoar o povo, ele mandava que se juntasse, que se reunisse o povo, que eles se santificassem. Lá no livro de João, capítulo 9, quando o cego ele foi interrogado duramente a respeito do milagre que o Senhor Jesus havia operado nele, que inclusive os seus pais não quiseram se manifestar com medo dos religiosos, ele disse, olha, se esse homem, porque eles estavam dizendo, como pode um pecador curar um cego, abrir os olhos de um cego, eles acusavam Jesus de ser pecador. E o cego disse, olha, se esse homem é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus não atende a pecadores. Mas se alguém faz a sua vontade, a esse ele atende. Sabe, o evangelho, ele confronta. O verdadeiro evangelho, ele confronta. O verdadeiro evangelho, ele toca naquilo de errado que a pessoa está fazendo. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 5, que o Senhor Jesus, ele veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as obras das trevas, mais o mundo, do que o Senhor Jesus, do que as obras da luz, porque as obras daquelas pessoas eram más. Quando o Senhor Jesus começou a falar no livro de João a respeito da sua vinda, a respeito da salvação que ele tinha para dar, você pode ler isso no livro de João, no capítulo 4, eles começaram a dizer, dura esse discurso, quem pode ouvir isso? Porque Jesus começou a falar a verdade. O que levou Jesus à cruz, primeiramente, foi o amor por nós. E segundo, porque Jesus falava a verdade. Jesus confrontava as pessoas, os religiosos. Sabe, o cristianismo, o evangelho, a igreja de Cristo, ela está perdendo a identidade. Os pastores, as pessoas que deveriam ter um compromisso de pregar o verdadeiro evangelho, eles estão se comprometendo com outras coisas que não é o verdadeiro evangelho, que não é o que Deus determinou, que não é o que o Senhor Jesus determina. Então, diz aqui que nós devemos ter um coração purificado, de má consciência, ou seja, limpo de ter uma má consciência. O que é ter uma má consciência? É você ter uma consciência pecadora, pesada, é você ter uma consciência que te acusa, que te condena, porque é isso que o diabo quer. A Bíblia se refere ao diabo, lá no livro de Apocalipse, como o acusador deles. O diabo, ele enfraquece a pessoa, ele leva a pessoa ao pecado para que ele possa ter do que acusar a pessoa, para que ele tenha um trunfo para chantagear a pessoa, para acusá-la diante de Deus. Então, por isso, diz aqui que nós temos que ter um coração purificado de má consciência, ou seja, livre de ter uma consciência má, e lavado o corpo com água pura. Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus e se batiza nas águas, ela passa a ter o seu corpo purificado. Por isso o Senhor Jesus disse para Nicodemos, no livro de João, capítulo 4, que o que importa é nascer de novo. É preciso nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos, o que é carne, ou seja, a natureza da pessoa já não serve, ela precisa nascer de novo. Então diz aqui, tendo um corpo purificado, guardemos firme a confissão da esperança. Qual é essa confissão da esperança? Quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você confessou os seus pecados. Você entregou a sua vida para Ele, você confessou que o queria. Você confessou que o adorava, que o amava, que queria viver para Ele. Você confessou, ninguém obrigou. Você confessou isso.
E ele diz aqui, guardando firme a esperança de confissão, ou seja, guardar aquilo que você confessou. Aí diz, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós não podemos vacilar, meu irmão e minha irmã. Muito cuidado com as suas atitudes. Muito cuidado com as suas posturas, com as suas decisões, porque isso pode levar ou está levando você para o inferno. As Escrituras Sagradas, elas estão aqui. Ela é a receita para que nós possamos andar nos caminhos de Deus. A receita não é dada por nenhum pastor, por nenhuma pastora. A receita ela já está aqui nas Escrituras Sagradas. Nós devemos seguir as Escrituras Sagradas. Nós não podemos nos desviar do que está na Bíblia, independente de quem diga para nós o que devemos fazer. Se está na Bíblia, está correto. Se não está na Bíblia, nós não devemos fazer. E então ele diz aqui que quem fez a promessa, que é o Senhor Jesus, é fiel. Sabe, Jesus é fiel. Mas as pessoas não querem compromisso com o Senhor Jesus. As pessoas, elas simpatizam com o Senhor Jesus. Elas simpatizam com o Evangelho. As pessoas gostam de ouvir louvores. As pessoas gostam de ouvir pregações, de receber orações, mas sem nenhum compromisso com Deus. As pessoas não querem assumir um compromisso com o Senhor Jesus, mas elas querem que Deus tenha compromisso com elas, para lhes socorrer, para lhes ajudar, para lhes dar paz, para lhes salvar. E ele diz aqui então, no versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos deixar de congregar. Talvez você tenha deixado de ir à igreja. Existem muitas igrejas. Se você não se sente bem em uma igreja, vá em outra. Mas não deixe de congregar. Não caia nessa estratégia, nessa armadilha do diabo de que na sua casa você busca a Deus. Não caia nessa armadilha do diabo de que tudo está bem para você, de que você vai ser salvo e abençoado de qualquer jeito. Você é uma pessoa inteligente. O Espírito de Deus é um espírito de sabedoria, de entendimento. Está lá em Isaías capítulo 11, de conhecimento. Ele dá o discernimento para a gente. Não vá nessa onda de ficar na sua casa, participando de oração, participando de cultos, de live, e achando que é o suficiente. Veja o que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana. Virá o tempo em que Deus procurará os verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Você gostaria que o seu filho, a partir de hoje, decidisse não ir mais visitar você? Mãe, pai, eu não vou mais visitar. Nós vamos nos falar apenas pela internet agora. Você gostaria? Você gostaria que o seu marido, a sua esposa, a pessoa com quem você se relaciona, a partir de hoje, decidisse que o relacionamento de vocês seria apenas virtual? Deus também não gosta. Deus quer que você esteja na casa dele, porque é na igreja que você se alimenta da palavra, é na igreja que você participa junto com os irmãos do culto, é lá que você se concentra, é lá que você sente a presença de Deus, é lá o lugar de congregar. Não caia nessa estratégia do diabo. É claro que a gente não vê pastores falando isso na internet, porque quanto mais você fica preso às redes sociais, para eles é melhor. Mais seguidores eles têm, mais curtidas eles têm, mais visualizações, mais compartilhamento e mais dinheiro eles ganham das plataformas. Mas o nosso compromisso é falar para você o que diz a Bíblia, é falar para você o que diz as Escrituras. Cuidado com as estratégias do diabo. O diabo, ele tem várias estratégias. Ele não usa só a estratégia do pecado. Ele usa estratégias diferentes dependendo da pessoa. Então, aqui diz que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de algumas pessoas. Não caia nessa, de ficar achando que pela internet você está servindo a Deus, que pela internet você vai ser abençoado.
Jesus não vai voltar pela internet. Deus, ele não é um Deus virtual. Ele é espírito e é vida. Ele é espírito e é verdade. Eu fico imaginando, será que se os nossos irmãos da igreja primitiva, lá do livro de Atos dos Apóstolos, será que eles ficariam em casa sendo cristãos virtuais? Será que os apóstolos do Senhor Jesus, se vivesse hoje em dia, eles ficariam apenas no virtual? Sabe, como eu falei para você, essa semana nós estamos evangelizando nas ruas, nas casas. E é diferente quando você tem um contato com as pessoas. Quando as pessoas contam seus problemas e pedem ajuda, e pedem oração. E você ora pelas pessoas sem querer nada em troca. Você vê a alegria das pessoas quando elas recebem o homem de Deus na sua casa. Por isso, meu irmão e minha irmã, congregue, busque a Deus. Não deixe Satanás iludir, enganar você. Não deixe Satanás esfriar você. No livro de Mateus, capítulo 24, quando os discípulos pediram ao Senhor Jesus um sinal da sua volta, entre tantos sinais, o Senhor Jesus disse que o amor de quase todos iria se esfriar. Cuidado. Cuidado, talvez você já não sente mais falta de ir à igreja, você acha normal. Cuidado. Talvez você é uma pessoa que já não sente mais falta de orar, já não sente mais falta de falar com Deus. Cuidado, porque você já pode ter se esfriado. O seu amor para com Deus pode já ter esfriado. O Senhor Jesus disse que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Quase todos. Ele não disse de alguns ou não citou classes ou categorias ou pessoas específicas. Quase todos. Isso inclui pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que conhecem a palavra de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, que é congregar, que é ir à igreja, que é buscar a Deus. Você não faz academia na sua casa. Você não faz faculdade só na sua casa. Mesmo que você faça à distância, chega um determinado momento que você tem que ir à faculdade. Você não faz tratamento para a sua saúde só na sua casa. Você, meu irmão e minha irmã, também não pode achar que você pode buscar a Deus só na sua casa, só de forma virtual. A Bíblia diz, a Escritura Sagrada diz, no livro de Ezequiel, capítulo 3, no versículo 18, que se o pecador estiver em pecado e o pastor não avisar essa pessoa dos seus pecados para que ela se arrependa, se converta, aquela pessoa vai morrer sem salvação. Mas Deus vai cobrar do pastor. Mas se o pastor avisar a pessoa dos seus maus caminhos, orientar ela, alertar, para que ela busque a Deus, se arrependa, e aquela pessoa morrer, e mesmo que ela não tenha se arrependido, Deus não vai condenar aquele pastor. Eu prefiro fazer a vontade de Deus, como os apóstolos disseram lá no livro de Atos, quando eles foram questionados, e eles disseram, analise se é mais importante para nós obedecer a Deus ou aos homens. Eu prefiro obedecer a Deus. Eu prefiro falar a verdade, porque a verdade ela confronta. A verdade ela atinge a pessoa que anda no erro. Ela atinge a pessoa que anda nas trevas. E por isso muita gente não gosta. E por isso muitos pastores, muitos pregadores não falam, para não ofender as pessoas, para não perder seus seguidores, para não magoar as pessoas. Isso não é só virtualmente não, nas igrejas também. Então eles preferem não falar dos erros, da salvação, do pecado, para que as pessoas não se sintam ofendidas. Deus vai cobrar deles. Eu prefiro fazer aquilo que a Bíblia diz. Eu prefiro fazer aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam, que é alertar você. Saia desse mundo virtual. Saia dessas estratégias, dessas armadilhas que o diabo tem armado e que você tem caído. Muitas das vezes usando até a Bíblia. Muitas das vezes usando até o nome de Deus para prender você
longe do Evangelho, para prender você longe da igreja, para prender você longe de Deus. Guarde isso no seu coração. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar, como é costume de algumas pessoas. Nós não podemos deixar de congregar. Vá à igreja. Busque a Deus, entregue a sua vida para Deus. Não use desculpa, pare de dar desculpa, pare de dizer que é porque tem uma vida corrida, pare de dizer que é porque você está cansado, cansada, pare de dizer que Deus está em todo lugar, você sabe que não está, você sabe disso. Faça a sua parte, faça o que tem que ser feito. Esse vídeo é uma oportunidade que Deus está dando para você hoje. Quantas pessoas que do nada a gente fica sabendo que morreu, quantas pessoas que do nada estão partindo, quando menos espera, a gente recebe a notícia. Nós não temos tempo a perder. Nós temos que remir o tempo, como está escrito. Nós temos que entregarmos o nosso melhor para Deus, todos os dias. O que está acontecendo no mundo, você está vendo que tudo que está acontecendo no mundo se encaminha para a volta de Jesus. Você é inteligente. Você é uma pessoa inteligente. Você analisa as coisas, você vê na internet, você vê na televisão, você vê os comentários. Você vê o que está acontecendo com o tempo, você está vendo o que está acontecendo com os governos mundiais. Você vê tudo. Você é uma pessoa inteligente. Então você sabe que a volta do Senhor Jesus está perto. Talvez essa seja uma última oportunidade para você se consertar. Vá à igreja. Saia desse comodismo, desse suposto cristianismo virtual. Eu busco a Deus na minha casa. Eu participo da oração todo dia na internet. Saia disso. Vá congregar. Vá à igreja que você se sente melhor. Vá à igreja que você se sente bem. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, meu Rei, em nome do Senhor Jesus, o Senhor, meu Deus e meu Pai, me mandou dar essa mensagem. O Senhor há muito tempo está me incomodando para falar isso para essas pessoas, meu Deus. Para que elas parem de viver no mundo virtual. Porque o Senhor sente saudade dela, meu Deus. O Senhor sente saudade dessa pessoa. Assim como a mãe, o pai, sente saudade do filho, da filha que não os visita mais. Assim o Senhor sente falta desta pessoa, meu Deus, que já não vai mais à tua casa, que fica apenas no virtual, distante do Senhor. Meu Deus, como o Senhor quer que essa pessoa vá para a igreja. Quando o Senhor olhou Jerusalém, o Senhor chorou. O Senhor disse: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesse o que te é devido, se tu soubesse quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junto aos seus pintinhos e tu não quiseste. Meu Deus, como o Senhor quer que essa pessoa vá para a tua casa. Talvez ela até tenha vontade de ir, mas não tem forças, meu Deus. Sabe, meu Deus, levanta homens e mulheres para pregar a tua palavra, como diz as Escrituras, que não estejam interessados só em seguidores, só em visualização, que não estejam interessados só em ganhar dinheiro usando a tua palavra, mas que estejam interessados em ganhar almas para o teu reino, que esteja interessado em levar as pessoas a conhecer o verdadeiro evangelho, que é o que diz as Escrituras, meu Pai. Eu peço que o Senhor dê força a essa pessoa, para que ela vá à igreja, para que ela se levante, e a partir do momento que ela for, ela vai pisar em Satanás, e o Senhor vai renovar essa pessoa, o Senhor vai levantar, vai fortalecer, e nunca mais ela vai deixar de ir à tua casa. Nunca mais ela vai querer, meu Deus, ficar distante do Senhor, meu Pai. Eu coloco nas tuas mãos a vida desta pessoa, tanto daquela que há muito tempo não vai à igreja,
como daquela que nunca foi, mas que seja tocada aí a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Como eu falei para você no início do nosso vídeo, a intenção do nosso canal não é ter seguidores, não é ter visualizações, isso é consequência. Não é ganhar dinheiro, é ajudar você a ser uma pessoa de Deus, a se aproximar de Deus. Você sendo uma pessoa de Deus, você não vai precisar ficar pedindo e nem dependendo de oração dos outros. Você mesmo vai falar com Deus e Deus vai ouvir você e vai atender você. Se você quiser compartilhar, se fez bem para você essa mensagem e você acha que outras pessoas estão precisando ouvir esta mensagem, faça isso. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Breve nós voltaremos com mais uma palavra de Deus ao seu coração.